Bom, a gente vai agora para a fronteira do Brasil com a Venezuela. Está conosco o repórter Felipe Garrafa. Garrafinha, a gente falava agora há pouco sobre jornalistas de várias partes do mundo que estão sendo impedidos de entrar na Venezuela. Acho que dá para colocar você nesse balaio também, né? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Carol, Renan, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Dá sim, porque o clima aqui na fronteira, Megali, agora é de muita cautela, de cuidado, de orientações, e a gente conversa aqui entre nós jornalistas. Ontem, aliás, estava aqui uma equipe da China também tentando entrar para o lado venezuelano, e todos nós conversando, tinham 2 agentes da Polícia Federal, e os agentes da Polícia Federal falavam várias vezes: sei que vocês querem entrar, mas não entrem sem a autorização da Venezuela. Se vocês entrarem, provavelmente alguma coisa vai acontecer. Então, só entre se vocês tiverem a autorização. E é estranho dizer isso, porque anteontem também, um militar do Exército parou a gente para falar isso. Falou: não vão para lá sem qualquer tipo de autorização, porque vocês não vão avançar e provavelmente serão presos. Então, vindo isso de agente da Polícia Federal, de gente do Exército Brasileiro, dá a entender a gravidade que é. E é um país que, mesmo em dias de tensão menor, porque sempre vive com muita tensão, mas não em guerra, vamos dizer assim, já é um país difícil de se mostrar. Jornalista já é complicada a entrada, e ainda mais num momento como esse, uma mídia estrangeira, fica bastante complicada. A nossa situação está em qual ponto agora? É a seguinte: nós estamos aguardando um posicionamento da imigração venezuelana. Ontem nós conversávamos aqui com um agente responsável pela imigração venezuelana, pelo WhatsApp. Ele nos informou que o nosso caso ainda está sendo analisado e o mais breve possível vai dar uma resposta. Então não é nem um sim nem um não. É viver essa expectativa de ter a autorização deles para conseguir chegar até Caracas. Fora isso, é muito complicado. Afinal, já são 15 jornalistas que já foram presos, isso que a gente tem conhecimento, Megali. É difícil entender a motivação do governo venezuelano, até porque a gente está falando aqui supostamente de uma troca. Bom, não dá para chamar de troca de regime quando é a vice do Maduro que assumiu o cargo. Os militares continuam exatamente onde estavam, e a única diferença em relação à Venezuela da semana passada é que não existe mais a figura física de Maduro, mas toda a estrutura madurista está lá. Ninguém, nenhum secretário, nenhum ministro, nenhum assessor, nada. Ninguém foi deposto ou preso. Somente ele e a esposa. Mas é simbolicamente um momento de virada para a Venezuela, pelo menos. É isso que os venezuelanos estão esperando, né? De que a vida vai mudar, de que a repressão deixará de existir, de que as milícias violentas comandadas por Maduro deixarão de atuar. Eu tenho certeza que é essa a expectativa da maior parte do povo venezuelano. E Maduro tinha uma relação muito conturbada com a imprensa que não era a dele. Tanto Maduro quanto Chávez, mas principalmente Maduro. Fechou jornais, ocupou emissoras de TV, suspendeu a concessão de emissoras de TV e rádio, a ponto de a Venezuela tornar-se um local em que praticamente deixou de existir a mídia independente, ou seja, a circulação livre de informações, né? E a gente está vendo aí esse ponto de virada em que a primeira medida que nos chama a atenção é algo que nem durante o regime Maduro existia: a proibição da entrada de jornalistas independentes para contar as pessoas fora da Venezuela o que está acontecendo. Ô Garrafinha, e essa é uma determinação do governo venezuelano. Não há informação de que seja uma ordem do Departamento de Estado americano ou coisa parecida. E os policiais de fronteira dão alguma justificativa, alegam, sei lá, algum tipo de preocupação com a segurança ou coisa que o valha, para que não permita essa circulação de informações? Não, o objetivo mesmo é entender o que é que a gente, do outro lado da fronteira, no país deles, iríamos falar deles. A preocupação que me parece é saber se a gente vai xingar o regime, vamos adjetivar, por exemplo, aqui lá dentro do país, uma cobertura. Então, a preocupação deles a gente vai fazer algo negativo na cobertura. E a gente reforçou aqui
E num vídeo, ontem eu estava te contando, aqui na Band News FM, a gente teve que gravar um vídeo com o celular no nosso rosto, falando como é que seria a nossa cobertura. E nós fomos sinceros, até porque isso poderia, eventualmente, a gente lá dentro, poderia ser confrontado com o que a gente gravou, e aí sim ficaria bem mais complicado sair de lá. E a gente foi claro, a gente falou, olha, a gente quer entrar para mostrar o que aconteceu, para mostrar o ataque americano, o pós, né, claro, entender como é que está a situação em Caracas e a opinião do povo. É isso que a gente quer mostrar, ouvir e relatar. E se serve como a continuação desse regime, a Delcy Rodrigues, a presidente agora da Venezuela, ela era chamada por Nicolás Maduro como Tigre, ela tinha esse apelido porque ela defendia com muita veemência o regime socialista e as políticas de Maduro. Ela já foi ministra da Comunicação entre 2013 e 2014 e ela é filha do fundador do Partido Revolucionário Liga Socialista, que é um dos mais fortes na Venezuela. Então ela entra no poder com exatamente o mesmo pensamento de Nicolás Maduro. Talvez pela situação agora ela tenha que demonstrar algo um pouco diferente para se manter politicamente estável ali dentro do que entende os americanos. Mas é a continuação do governo Maduro, do regime socialista. E não há nenhuma preocupação da imigração com o nosso bem-estar, sabe? Falar, olha, vocês vão ser presos, não é nada disso. É entender exatamente como seria a nossa cobertura. Mas logo na entrada da imigração já dá para entender o tom. Tem uma faixa muito grande dizendo, nós estamos procurando você, o Rutia, que é o candidato, segundo entidades internacionais, o vencedor das eleições de 2024. Ele vive em exílio, provavelmente na Espanha, e ele teve que sair do país. Então, logo na fachada da imigração tem uma faixa gigante escrito, nós estamos te caçando, nós estamos te procurando, o Rutia. Dentro de Santa Helena de Huairén, que é um local até permitido para turista brasileiro frequentar, nós não fomos porque estamos com câmera e também não vale esse risco só para atravessar ali 5 quilômetros, mas tem uma faixa também grande, que não me parece que foi colocada agora, recente, é algo mais antigo, mas é assim, lealdade, estamos atentos a traidores, ou seja, é o reforço da pátria, o amor à pátria, e reforçando que não admitem nenhum tipo de traição, viu, Megali? Ô, Garrafa, nessa proximidade que você teve ali com o pessoal da fronteira e o acompanhamento do movimento das pessoas que estão passando de um lado para o outro, você percebeu, porque a gente conversou aqui na Band News com um venezuelano que estava em Caracas, aliás, estava tentando voltar ao Brasil, que não se sentia seguro de conversar conosco aqui de uma maneira muito explícita sobre o que estava acontecendo em relação à política, especialmente, né? Sobre a movimentação das pessoas ali, sim, mas se sentir inseguro de expor a sua própria opinião política aqui nessa entrevista. Você percebe que as pessoas, por exemplo, que saem da Venezuela ou que vão entrar, tem algum tipo de cautela na hora de conversar com vocês ali para dar uma posição, especialmente política, do que está acontecendo no país? Tem cautela, e alguns que já vão se estabelecer em Boa Vista, eles falam até um pouco mais rasgados. Falam, olha, o país tinha que mudar mesmo. Para não dizer todos, porque alguns falaram que não queriam falar sobre o tema, justamente por medo, mas a grande maioria que nós conversamos, eles foram muito enfáticos em dizer que estava certo retirar Nicolás Maduro do poder, porque é insustentável a situação da Venezuela. Isso ficou bem claro nas nossas conversas. Mas existe a preocupação, eu estava conversando com uma mulher, principalmente gente que mora próxima aqui à fronteira, em falar porque, segundo uma mulher, existem milícias dentro do próprio exército venezuelano. Então, eles eventualmente podem fugir ali do próprio exército, mas tem um grupo que vive na fronteira que vai cobrar se ficar sabendo que foi falado mal do regime socialista. Além, claro, de criminosos, faccionados, o Trem de Aragua tem uma célula importante, que é como se fosse o PCC deles, é uma facção extremamente relevante na Venezuela, tem uma célula na região de fronteira, em Santa Helena de Huairén. A Polícia Militar aqui do estado de Roraima disse que já identificou criminosos desse Trem de Aragua aqui no Brasil, principalmente em Boa Vista, mas não uma célula já desenvolvida. Ou seja, a proximidade dos venezuelanos e criminosos venezuelanos em território brasileiro, essa proximidade é real e é muito grande. Então, eles ficam com medo de, mesmo estando em solo brasileiro, eventualmente essa fala reverberar e eles sofrerem, mesmo estando aqui num país
teoricamente, na visão deles, eles têm por esperança num país seguro. Ô, Garrafinha, você está sendo elogiado aqui pelo nosso ouvinte Vanderlei, tá? Quando vejo o crescimento profissional do Garrafa, ele escreve... Opa! Lembro quando ele começou com você, não foi comigo não, tá? E aí ele disse que eu devo estar orgulhoso do ótimo profissional que eu ajudei. Mas eu não ajudei nada, cara. O Garrafa era quem me melhorava na época em que me produzia lá na Rádio Bandeirantes. Garrafa sempre foi brilhante, tava na cara que ia chegar onde chegou e vai muito mais longe ainda. Só não sei se vai a Caracas. Mas até longe pra Caraima ele já chegou. Ô, Garrafinha, bom trabalho pra você, meu irmão. Saudade. Valeu, saudade. Obrigado ao Vanderlei. Você só me consagrava. Valeu, tchau, Carol. Renan, um abraço. Valeu. Bom Qualquer trabalho. coisa é só chamar aqui. Obrigado. Bom trabalho.